pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Gente, vocês sabem que essa semana agora nós faremos revisão da semana anterior, né? Do conteúdo tratado na semana passada. Quem está lembrado aí o que foi que a gente viu semana passada? Nós falamos sobre reprodução humana. Nós vimos os sistemas genitais, tanto o masculino quanto o feminino. Nós também falamos sobre puberdade, né, as mudanças do corpo do menino e da menina, e sobre gravidez também. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o sistema genital masculino e feminino. Para isso, né, vocês devem abrir o livro na página 41 e seguiremos até a página 47 e mais atividades. Então, vamos seguir, não é? Vamos começar aí a falar sobre a reprodução. Essa imagem que a gente viu aí, né? Você já pensou nas transformações que o corpo humano sofre ao longo da vida? O que desencadeia essas transformações? A gente está sempre mudando, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai mudando. Então, nós veremos que a reprodução é muito mais do que a transmissão de genes para pais e filhos. Ela envolve emoções, além de aspectos sociais, culturais e éticos. Gente, eu vou falar de uma maneira resumida, certo? Então, vocês vão acompanhar aí no livro, só para a gente relembrar e ver mais alguma coisinha, né? Alguma novidade. Vamos lá. Órgãos genitais masculinos. Vamos começar pelo sistema masculino. Lembram que nós falamos da estrutura, né? Do sistema genital masculino? Vamos lá. Você já sabe que órgãos do corpo masculino, os gametas masculinos, né? São produzidos? Onde é que são produzidos, gente, os gametas masculinos? Quem lembra qual o nome do gameta masculino? Espermatozoide. Muito bem. É a célula reprodutora masculina, né? E quem lembra onde é que ele é produzido, gente? Eles são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa. Essa bolsa é chamada escroto. Os testículos também produzem testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Então, além dos gametas, que são os espermatozoides, os testículos também produzem hormônios. No caso aí, a testosterona, que é o principal hormônio masculino. Em cada testículo, há grande quantidade de tubos microscópicos, muito enrolados, onde os espermatozoides se formam. São os túbulos seminíferos. Então, eles são pequenininhos e enroladinhos. Depois de sair deles, os espermatozoides seguem um caminho até serem liberados pela uretra. Aí vamos lá ver o percurso, não é? Olha aí o testículo, né, que é onde é produzido o espermatozoide e também a testosterona. Onde estão os túbulos seminíferos? Dentro, né, do testículo. O escroto é a bolsa. Aí o epidídimo é onde fica armazenado, assim que é produzido, ele fica aí armazenado. Olha aí o canal, olha. Qual é o nome desse canal? Ducto deferente. Olha aí, ele é trazido até aqui, né? Olha, glândula seminal, próstata. Observe só a estrutura. Glândula bulbouretral, a bexiga urinária. Então, dá para vocês verem por onde ele percorre. Né? Vem até aqui, olha aí, a uretra, até então, sair. Muito bem, gente. Aqui tem a estrutura do espermatozoide, né? Tem a cabeça, o núcleo e uma cauda. Ele é uma célula, não é? Célula reprodutora. Vamos seguir? Vamos agora. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides passam para outro tubo, que é o epidídimo, que fica coladinho, né? No testículo, onde eles ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Em seguida, eles chegam aos ductos deferentes e depois ao canal da uretra, pelo qual são liberados. Então, a gente vê todo o percurso do espermatozoide. É produzido no testículo, aí segue pelos tubos, aqui, o ducto deferente, né? Aí chega aqui na uretra, certo? Passando aí primeiro, né? Quando sai do testículo, logo pelo epidídimo. Nós vamos seguir.
No caminho até a uretra, recebem um líquido produzido pelas glândulas seminais e um líquido da próstata ou glândula prostática. Vocês podem encontrar essas estruturas aí no esquema, né? No livro de vocês. Esses líquidos nutrem os espermatozoides e facilitam seu movimento. O conjunto formado pelos líquidos e pelos espermatozoides é chamado de sêmen ou esperma. Então, assim que ele já está misturado, né, ao líquido, aí ele recebe esse nome, sêmen ou esperma. O canal da uretra elimina o esperma e também a urina. Essas ações, no entanto, nunca ocorrem ao mesmo tempo, porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga bloqueia a passagem da urina. Então, não dá para liberar, né, o esperma e xixi ao mesmo tempo. Os espermatozoides movimentam-se com a cauda, né, com a ajuda da cauda dentro do líquido seminal. Tanto a uretra quanto a vagina são meios ácidos. A acidez destrói algumas bactérias causadoras de doenças, mas prejudica o movimento dos espermatozoides. Uma das funções do líquido do esperma é neutralizar a acidez desses meios. Aí nós vimos aí que o pênis possui tecidos, nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso, que se enche de sangue quando fica sexualmente excitado. Nessa situação, o pênis aumenta, fica rígido é a ereção. E aí, nesse momento, pode acontecer a ejaculação, não é? Que pode ser acompanhada, né? Costuma ser acompanhada com a sensação de prazer, conhecida como orgasmo. Agora, vamos falar sobre a infertilidade. Muitos casais, eles desejam ter filhos, mas não conseguem. É preciso, então, pesquisar a causa, né? Para ver, para identificar o problema, né? Será que é no homem? Será que é na mulher? Pode ser que o homem produza espermatozoide em quantidade insuficiente. Gente, olha quanto, gente, olha a quantidade. Menos de 20 milhões por mililitro. Ou produza muitos espermatozoides anormais. No caso da mulher, pode haver problemas na produção de hormônios, o que dificulta a ovulação ou a implantação do embrião no útero. Então, são algumas situações, né, que podem causar problemas, causar infertilidade. Vocês conhecem alguém que não consegue ter filhos, né? Aí essa pessoa deve ter alguma situação aí, né, que não permite. Se o problema for a produção insuficiente de esperma, pode-se realizar tratamentos hormonais ou técnicas de reprodução assistida, armazenando espermatozoides e realizando inseminação artificial. Há também técnicas laboratoriais que injetam espermatozoides diretamente no citoplasma do ovócito. Então, ele é injetado diretamente já na mulher, né? Depois, o embrião, em fase inicial, é transferido para o útero. Eles preparam, produzem, né, a fecundação e depois já colocam no útero. Alguns casos de infertilidade feminina podem ser tratados com o uso de hormônios. Outras vezes, quando há, por exemplo, uma obstrução na tuba uterina, recorre-se à inseminação fora do corpo, em laboratório, com ovócitos retirados da mulher. Depois, o embrião com 4 a 8 células é implantado no útero para que o desenvolvimento se complete. Então, tem sempre uma solução para esses problemas, né? Claro que esses tratamentos aí costumam ser muito caros, né? Não é todo mundo que tem condição de fazer. É algo bem caro, sim. Então, não dá para qualquer pessoa fazer. Vamos lá falar agora dos órgãos genitais femininos. Falamos do masculino, agora é a vez do feminino. Então, além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, lembram lá que o aparelho masculino, né, o sistema genital masculino também produz gametas e hormônios, né? O gameta masculino, que é o espermatozoide, e o hormônio que é a testosterona. Agora é a vez do feminino. Além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que a nova vida, que a nossa vida e o nosso desenvolvimento começam. Lembram que é a mulher, não é? Quem carrega o nenenzinho. Então, é mais compromisso, né, gente? Os órgãos genitais femininos, vamos ver aí na figura, né? Os órgãos genitais femininos e algumas estruturas próximas. Aí, imagine aqui no corpo da mulher, nessa silhueta. Olha aí onde está o útero, todo o sistema, né? Ovário, olha aí, 2 ovários, tubas uterinas, o útero e a vagina.
Aqui mais acima, nós teremos aí de outra posição, né, o corte. É o útero, a bexiga urinária, a vagina e o ânus. Olha aí. Agora, nós vimos que o gameta masculino é produzido nos testículos. E o feminino, gente? Onde é produzido o gameta feminino? Vocês lembram? Nos ovários são produzidas as células reprodutivas femininas, tá vendo? Elas são conhecidas como óvulo, né, popularmente, mas na espécie humana, a célula liberada pelos ovários na tuba uterina está em um estágio de desenvolvimento anterior ao do óvulo e é chamada de ovócito secundário. Então, popularmente, ela é chamada de óvulo, mas o nome correto mesmo é ovócito secundário. Para simplificar, podemos chamar esse estágio de ovócito 2 ou simplesmente ovócito. O útero se comunica com o exterior do corpo pela vagina, tubo musculoso com 8 a 12 centímetros de comprimento, que é por onde sai o bebê na hora do parto. No ato sexual, o pênis penetra a vagina e, se houver ejaculação, os espermatozoides entram no útero e se deslocam em direção às tubas uterinas, onde podem encontrar um ovócito secundário, dependendo do momento do ciclo menstrual, como veremos adiante. As aberturas da uretra e da vagina são protegidas por dobras de pele. Essas dobras de pele são chamadas de lábios maiores e lábios menores. Os lábios maiores são os mais externos e os menores os mais internos. Aqui na estrutura nós podemos ver o lábio maior, aqui, mais externo, né, mais o de fora, e lábio menor, o mais interno, né, que é mais para dentro. Observe também, gente, os nomes, né, das estruturas, o pubis, a parte de cima, não é? Onde ficam os pelos pubianos. Clitóris, olha aqui. Abertura da uretra, orifício vaginal e o ânus. Os lábios menores se unem na parte de cima, onde se localiza a parte visível de um órgão com muitas terminações nervosas, que é o clitóris, que contribui para o prazer sexual da mulher e para que ela chegue ao orgasmo. Na parede vaginal, abrem-se ductos, né, que são canais de glândulas, que, sob a ação de estímulos sexuais, produzem um líquido que lubrifica. A entrada da vagina apresenta uma dobra fina de pele chamada ímen. Essa membrana pode ou não se romper quando a mulher inicia sua vida sexual. Agora vamos falar aqui da reprodução dos primeiros estudos, né? Como será que eram esses primeiros estudos? Vamos ver as diferenças, né? O que foi que mudou de lá para cá? Na figura aí abaixo, que é essa imagem aqui, um bebezinho, você pode observar o desenho de um embrião dentro do útero de uma mulher. À esquerda, o retrato da pessoa que fez esse desenho. Olha aqui, Leonardo da Vinci. Trata-se de um artista e inventor muito conhecido, que viveu na Itália em um período da história conhecido como Renascença. Muitos de seus desenhos retratavam a anatomia humana. Esse artista ficou famoso por seus quadros, especialmente aquele conhecido como Mona Lisa. Quem não conhece, né? O quadro de Mona Lisa. Será que você conhece esse artista? Você já ouviu falar, né? Claro. Trata-se de Leonardo da Vinci, um homem que contribuiu tanto para a ciência como para as artes. Hoje temos o conhecimento sobre a reprodução humana, que é muito mais profundo e detalhado que aquele dos séculos XV e XVI. E isso só foi possível graças ao trabalho de inúmeros pesquisadores ao longo do tempo. Continuando, né, a falar sobre o sistema genital feminino, vamos agora falar do ciclo menstrual. A partir da puberdade, em média, uma vez por mês, um dos ovários libera um ovócito secundário na tuba uterina. Gente, vocês lembram, né, que o homem produz milhões e milhões de células reprodutoras, enquanto a mulher produz um apenas por mês. Esse fenômeno é conhecido como ovulação, né? Esse fenômeno de estar liberando, né, o ovócito. Após isso, o endométrio, que é a membrana que forra o útero, cresce e se prepara para abrigar e nutrir o embrião. Se um espermatozoide se unir ao ovócito na tuba uterina, ocorre a fecundação. Então, onde é que ocorre a fecundação, gente?
na tuba uterina. Se aconteceu a fecundação, né? Se um espermatozoide chegou ao ovócito e fecundou, ele agora forma o zigoto. O zigoto, que é a célula ovo, né? A primeira célula. E esse zigoto se divide em várias vezes, passando a ser chamado de embrião, e se aloja no endométrio, dando início à gravidez. Onde é que fica o endométrio, gente? No útero, não é? Se não houver fecundação, né, parte do endométrio, composta de células e sangue, é eliminada pela vagina, que é a menstruação. Então, ocorre fecundação, gravidez. Não ocorre fecundação, menstruação. Esse conjunto de acontecimentos é chamado de ciclo menstrual e se repete em geral de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação. O ciclo é controlado por hormônios e também pelo sistema nervoso, né? O primeiro dia da menstruação marca o início e ela dura em média de 3 a 7 dias. Ok? Nós também vimos, né, pessoal, que por volta dos 50 anos, a mulher entra em um período de vida conhecido como climatério. Então, nesse período, ocorrem variações hormonais que interferem no ciclo menstrual, deixando mais espaçado. Aí, alguns sintomas também são comuns nesse período, que é aí alterações do humor e diminuição do desejo sexual. Porém, muitos sintomas podem ser aliviados por meio de um estilo de vida ativo e alimentação balanceada, né? O ciclo menstrual é, por fim, interrompido na menopausa. Então, quando acontece a menopausa, não existe mais o ciclo. A menopausa marca a última menstruação da mulher. Depois da menopausa, o organismo da mulher não consegue mais engravidar naturalmente. Então, nessa primeira aula, nós falamos, né, sobre o sistema masculino e o feminino, e algumas das suas características, né, suas estruturas, onde são produzidas os gametas, né, as células reprodutoras, o nome dessas células. Agora nós vamos fazer atividades. Atividade da questão 8 à questão 10, da página 66. Vamos lá? Então, questão 8. Radiações, álcool, fumo, alguns produtos químicos e medicamentos, além de alguns vírus, podem provocar alterações nas células de um organismo, modificando até mesmo seus genes. Em que etapa da vida essas alterações são mais perigosas? No início da fase embrionária ou após a formação do feto? Aí justifique sua resposta. Em que momento, gente, que é mais perigoso isso aí? Quando está se formando ainda, quando é um embrião, né, ainda bem no início, ou após a formação do feto, né, quando já está um bebê, ainda no útero, não é? Aí justifique sua resposta. Onde é que você acha? Então, eu tenho certeza que vocês falaram que é na fase embrionária, né? Porque é quando são formados os principais órgãos, né? Ainda no início. É por isso que é mais perigosa essa fase. Então, podem responder, certo? Que é na fase embrionária, que é onde são formados os principais órgãos. O nono, indique a ordem correta dos seguintes acontecimentos: fecundação, parto, ovulação, nidação e aleitamento. E aí, o que é que ocorre primeiro? Vamos colocar na sequência correta? Vamos lá. Desses eventos aí, o primeiro que tem que acontecer, para ter fecundação, tem que ter o óvulo, não é? E para ter o óvulo, tem que ter a ovulação, né? Então, primeiro, ovulação. Primeiro tem que ter o óvulo. Depois que o óvulo já está pronto, que é o ovócito 2, né? Aí vem a fecundação. Muito bem. Ovulação, fecundação. Depois da fecundação, vem a nidação, que é quando ele é colocado no endométrio, né, no útero. Então, letra D. Depois do D, quem é que vem primeiro? O parto ou aleitamento? Claro que é o parto. Então, letra B. E por último, o aleitamento, que é depois que o bebê já nasceu, não é? Muito bem. Então, a resposta correta ficou C, A, D, B e E. Sequência correta. A questão 10. No cordão umbilical, há duas artérias. Artérias umbilicais, que levam sangue do embrião para a placenta.
Há também uma veia, que é a veia umbilical, que traz sangue da placenta para o embrião. Então, preste atenção. As artérias, ela levam o sangue do embrião para a placenta. E as veias, ela traz o sangue da placenta para o embrião. É uma troca, não é? Um leva e outro traz. Veja na figura que a placenta, os vasos sanguíneos do embrião ficam no interior de um reservatório de sangue da mulher. Essas artérias levam sangue rico ou sangue pobre em oxigênio. E essa veia, gente? Vamos pensar. Aqui, o âmnio, a cavidade do útero. Aqui o detalhe da placenta, que é esse detalhezinho aqui, né? Os vasos sanguíneos maternos. E aqui o cordão umbilical. E as artérias umbilicais. Veja que o cordão umbilical está na cor vermelhinha e as artérias umbilicais na cor azul, né? A seta, olha aí, as artérias umbilicais. A veia umbilical, que é a rosa, está trazendo até o bebê, né? O sangue materno, os vasos sanguíneos maternos. Olha aí o detalhe. E aí, vamos responder? Essas artérias levam sangue rico ou sangue pobre em oxigênio? Elas levam para onde, gente? As artérias levam sangue do embrião para a placenta. Então, olha aqui. Que tipo de sangue que vai sair, né, do embrião? Olha aqui. Bom, se ela vai levar o sangue para o bebê, né, para a placenta, esse sangue deve ser rico em oxigênio. Aí, no caso, as artérias, elas vão estar levando do embrião para a placenta, vai ser a troca. Ela vai levar o sangue pobre em oxigênio, certo? E a veia, ela traz, é o contrário, né? A veia, ela traz o sangue rico em oxigênio para o embrião. Então, a artéria leva o sangue pobre e a veia traz o sangue rico. E aí encerra a nossa atividade, não é só até a questão 10. Nós acabamos agora a questão 10. Então, na próxima aula a gente continua, certo? Então, até lá. Tchau.